Nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade de nós nos ocuparmos agora, por este meio eletrônico, das Tuas coisas, Pai, e meditarmos na Tua palavra e pedir ajuda Tua, Pai, também naquilo que for falado e que possa vir sempre pela direção do Espírito Santo e que cada um de nós, Pai, possamos ser consolados, exortados e animados, Pai, consolados na Tua palavra. Assim nós agradecemos a Ti e nos encomendamos em nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Sim, eu tenho uma questão, amados. Tem uma questão. Sim, estive a ler o livro de Mateus, capítulo 24. A passagem específica, já não esqueci, mas acho que irmãos podem se lembrar, onde o Senhor menciona as profecias de Daniel. Versículo 15. Ok. Exato. O versículo diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo que quem lê, atenda. Eu estive a ler no Daniel para tentar compreender isso que o Senhor foi dizendo, mas digo mesmo que não compreendi. Não compreendi. Acho que isso está no Daniel 11, talvez deve ser Daniel 11. O que acontece, Manuel, esse tempo aqui que Daniel escreveu, ele fala da 70ª semana de Daniel, a última semana das 70 semanas que Daniel escreveu, né, no seu livro. Né? As 70 semanas, elas são divididas em 3 partes. Né? Ela é dividida em 7 semanas, que foi a partir do momento, porque o que aconteceu, voltando um pouco atrás, o povo de Israel, houve uma divisão nas tribos de Israel, né, como os irmãos sabem. Então, 2 tribos ficaram em Jerusalém, que é Judá e Benjamim, e 10 tribos, elas ficaram conhecidas como Israel. E essas 10 tribos, por causa de idolatria e tal, eles foram levados para a Síria. E eles estão hoje dispersos, ninguém sabe quem são essas 10 tribos. As 2 tribos também, depois, por desobediência, elas são levadas, mas não para a Síria, elas são levadas para a Babilônia. E lá na Babilônia eles ficaram 70 anos, e depois de 70 anos, o rei Ciro autorizou, né, logicamente que movido por Deus, né, na sua misericórdia, autorizou que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir os judeus. E começaram a ser conhecidos como os judeus, porque eles eram a tribo de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos foram dispersas pelas nações, pela Síria, e hoje elas estão dispersas. Logicamente que o Senhor tem o registro de cada uma delas, e o Senhor sabe, mas isso é soberania dele. E essas 2 tribos, então, Daniel recebeu uma visão em que ele foi instruído que haveria 70 semanas para restabelecer Israel no seu trono, expiar os pecados, ungir o Messias, né? E isso, então, começou a partir da saída do povo, de parte do povo que estava na Babilônia, para, no tempo de Esdras, né?
para reconstruir o templo. Então, eles reconstruíram o templo e a cidade em 7 semanas. E cada semana ela tem 7 anos. Então, 7 semanas de 7 anos são 49 anos. Então, em 49 anos, que é a primeira parte da divisão das 70 semanas, foi a construção do templo, né? E a reconstrução da cidade, primeiramente do templo e depois da cidade dos muros, né? E depois desses 7 anos, teve 62 semanas, que vão se somar, então, 62 com essas 7, se somam 69 semanas, até o momento em que o Senhor Jesus foi trazido, foi apresentado em Jerusalém, né? Uns irmãos falam que a semana 69 ela se cumpriu exatamente quando o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado naquele o filho do jumento, né? Então, naquele momento, exatamente essa última semana estava sendo, aliás, a 69ª, né? A semana 69 estava sendo apresentada. Só que o que aconteceu? Eles não receberam, eles rejeitaram o Messias, né? E aí o Senhor abriu um parêntese, algo que não está na profecia, ele abriu um parêntese que é exatamente o tempo em que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo da dispensação da graça, onde Deus colocou Israel de lado, o tratamento de Deus foi interrompido, por assim dizer, e agora ele está preparando um povo celestial, que é a igreja, né? Então ele envia, lá em Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo formou esse corpo, que é a igreja, e que agora, cada um que crê no Senhor Jesus, ele é inserido nesse corpo, né? Ele é inserido pela fé, e quando eu creio no Senhor Jesus, em Efésios 1:13, fala, tendo crido no evangelho da vossa salvação, mas quando Paulo fala vossa, ele está falando para os irmãos lá em Éfeso, a igreja de Éfeso, mas é para a tua salvação. Quando cresces no evangelho da tua salvação, ou seja, é algo pessoal, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nesse momento que eu criei, eu fui selado e feito membro do corpo de Cristo. E o Senhor está fazendo isso até o dia do arrebatamento, né? Quando a última pedra, né, dessa casa celestial estiver pronta, o Senhor vem e vai levar a igreja, vai levar também todos os santos do Antigo Testamento, serão ressuscitados também e eles vão para o céu. A igreja é a noiva. Os santos do Velho Testamento, que serão arrebatados, os que creram, eles serão os amigos do noivo, os convidados para as bodas, né? E aí, então, nós vamos estar no céu, enquanto que aqui na Terra vai existir essa última semana de Daniel, que é a 70ª, a semana 70 de Daniel, né? E essa semana, ela é dividida no meio, é chamado os 3,5 primeiros anos e os 3 anos e meios segundos, né? Essa parte aqui é chamada, eu acho que vocês estão vendo o contrário, né? Essa parte aqui é chamada a tribulação e essa parte aqui é chamada a grande tribulação, né? Então, todo esse período até chegar aqui, quando vai ser a vinda do Senhor Jesus, a aparição do Senhor Jesus. Ele vem no arrebatamento para a igreja e depois de 7 anos ele vem na sua aparição, que é quando ele vem como Rei dos Reis, né? E ele vai reinar, então, o milênio. Então, voltando agora, eu quis falar toda essa introdução para a gente saber aonde nós estamos falando, Manuel,
aonde que essa abominação da desolação aparece. Então, o que vai acontecer? Na metade da semana, essa primeira metade aqui, vai haver a falsa igreja. O que é a falsa igreja? Então, é todo o sistema do cristianismo, da cristandade, que ficou na terra depois que o Senhor veio aqui e levou a igreja para o céu. Então, o que ele vai acontecer? O Senhor Jesus vem, ele leva os santos no arrebatamento, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Só que o sistema em si, ele continua nessa metade da semana aqui. Ele continua com todos os ritos, com as cerimônias, enfim, né? E provavelmente vai haver, os irmãos ensinam que vai haver um movimento ecumênico para que tudo resulte num grupo só, que é chamada a falsa igreja, né? A meretriz, a Babilônia, a mãe das prostituições, né? Que é esse grupo de falsos cristãos que vão aparentemente... E eles vão dominar. Provavelmente vai ser no que a Igreja Católica vai se tornar, né? E eles vão dominar nessa primeira metade da semana aqui. Então vai haver o falso cristianismo e vai haver também o judaísmo, que vai... Os judeus vão voltar para a sua terra e vão começar a fazer o sacrifício e tal. Aí, quando chega na metade da semana, o que vai acontecer? Vai se levantar um homem, né, que ele é o falso profeta. O falso profeta se levanta aqui, que é a besta religiosa. Existe a besta política, que ela se levanta aqui. Um pouco depois da igreja ser arrebatada. E ele vai tomar o poder aqui, né? E ele vai destruir a igreja. Ou melhor, ele vai destruir a profissão falsa que havia aqui. Então, tudo a adoração que se professamente apenas aparente, se fazia a Deus aqui, esse homem, ele abole isso daí, né? Tira isso aí de cena, e aí ele vai se sentar, como fala lá em Daniel, fala que ele vai se sentar no local de Deus, no trono de Deus, querendo aparecer ser Deus, né? Esse aqui é o falso profeta ou o anticristo. E aí, então, vai haver toda uma perseguição enorme, né? Aqui também vai haver perseguição dos verdadeiros judeus, né? Porque muitos judeus vão se converter, porque o evangelho do reino vai ser pregado, né? Tanto nessa primeira metade como nessa segunda metade também. E só que daqui para frente é a chamada grande tribulação, que vai haver uma perseguição muito forte. Então, quando fala quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, por quê? Porque ele vai se levantar nesse ponto aqui. Ele vai se levantar nesse ponto e vai dizer que ele é o Deus. E as pessoas, eles vão levantar uma estátua, né? E eles começarão a adorar essa estátua. Então, a coisa toda vai piorar de uma forma que nunca, jamais houve, né? Então, esse vai ser o tempo, né, da tribulação. Eu ouvi um comentário de um irmão, a gente sempre pensa assim na tribulação como um tempo de um juízo, uma aflição, uma angústia terrível, não é? E um castigo de Deus terrível, e Deus colocando todo o seu juízo, né, por causa do abandono da fé, enfim, tal, né? E é verdade, né? Mas o irmão falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que tanto a tribulação como a grande tribulação, na verdade, ela é uma misericórdia de Deus em relação aos santos, né? Em relação
Porque é o último chamado, por assim dizer, é aquela última espremida, vamos dizer, que Deus vai dar com muita força para que o homem finalmente ele se converta. Por quê? Porque quando chegar o final da tribulação, sempre aqui também já houve os juízos providenciais de Deus, ou seja, Deus não agindo como o Senhor Jesus virá em pessoa, né, na sua aparição, para ele em pessoa exercer o juízo, mas ele providencialmente, ou seja, lá do céu, ele manda juízos, né, porque a intenção dele sempre é de salvar. Aquilo que nós vemos em 1 Timóteo, que Deus quer salvar. Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. E isso não só para a igreja, isso é desde Abel. Deus quer salvar o homem e que venha ao conhecimento da verdade, logicamente que ele revelou verdades, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a verdade era a lei, havia a promessa, né, dada a Abraão e depois a lei, e agora nós temos a revelação completa, né? Quando o Senhor Jesus veio para revelar a verdade e revelar o Pai. Ele não é revelado no Velho Testamento, né? Então, esse profeta, melhor, essa abominação, é esse homem, o Manuel, que vai se levantar, então, nessa metade da semana, né, da última semana de Daniel. Então, irmãos, se quiserem acrescentar. Também eu queria perguntar, Manuel, se ficou claro, se mais alguma coisa, né, porque esse assunto, os assuntos de Deus, eles não têm fim, né? A gente só precisa marcar a hora que nós vamos acabar, senão vamos dizer... Ô, Luizão. Oi, Onassis. Deixa eu te perguntar, tem na profecia das 70 semanas, um fato, esse fato a comprovação dele a gente só tem historicamente, né? Porque a palavra, apesar da profecia, a gente tem a profecia, mas o acontecimento em si a gente não tem na palavra, não, né? Que fato, Onassis? Sobre a destruição do templo. Eu não entendi. Destruição de qual templo? Quando fala lá nas 70 semanas, peraí, deixa eu abrir aqui. O templo que vai ser construído, você fala na tribulação? Aqui, ó. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Isso é lá Daniel 9, né, Onassis? Só para o pessoal acompanhar. Desculpa, isso. Daniel 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. As 62 semanas tem 7 antes dela, né, que é a construção do templo, e depois 62, que somam 69. Né? Depois das 62 semanas será tirado o Messias. Tem uma versão que fala que ele vai ser cortado. O Darby fala cortado, ou seja, ele é tirado da terra, né? E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras e estão determinadas assolações. Então, essa destruição da cidade aqui é o que aconteceu no ano 70, 40 anos, né, depois da morte, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram que o número 40 sempre representa um número de provação. Os irmãos se lembram, o Senhor Jesus, ele ficou 40 dias sendo provado no deserto.
O homem ficou sendo provado antes da cruz 40 séculos. São 4.000 anos, né? 40 séculos. Né? E depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Evangelho ficou sendo pregado também 40 anos. O Senhor ficou esperando que Israel, de alguma forma, se arrependesse, e ele foi tirando, né, aquele versículo que fala que ele foi tirando dentre os judeus um povo para si. Não sei se é isso, o Onassis, que você estava falando. É mais porque, assim, muitas profecias que a gente vê na palavra, né, o cumprimento dela a gente vê também sendo citado na palavra. Só que essa profecia em si, ela aconteceu, né, ela foi cumprida, só que a gente vê o cumprimento dela mais de uma forma histórica, né, e não, assim, o acontecimento em si na palavra. O acontecimento que divide, que demarca o início da graça é Cristo morrendo na cruz. A destruição do templo por Tito não entra na história, porque quando Cristo morreu e ressuscitou, parou o relógio cronológico, o relógio profético. Ele só vai ser reativado após o arrebatamento, quando o povo de Israel volta para a terra. A igreja subiu, ficou aqui a igreja professa, os verdadeiros cristãos estão com Cristo, a igreja professa ficou aqui na terra, e o que se deve estar fazendo confusão é depois, esse pessoal, esses judeus que voltam para a terra, eles reconstroem o templo. É um templo reconstruído em desobediência, que não tem nada a ver com o templo de Ezequiel. Eles, em desobediência, reconstroem o templo e começam esse sacrifício. Aí, na metade da semana, cessa esse sacrifício, porque aí a besta vai entrar e terminar com tudo isso e vai querer assentar no lugar como sendo Deus, entendeu? Isso daí tem certinho as datas pelo livro de Daniel. Não, na verdade, não é nem esse templo, não. Na verdade, era o templo que foi destruído pelo... Na verdade, quando fala, né, destruirá a cidade e o santuário que aconteceu pelo general Tito, né? Isso. Mas ele não é marco da profecia, de início de uma era e final de uma ação, ou qualquer coisa assim, era ou ação, né? O que a gente vê que demarca essa divisão das 69 semanas é a morte de Cristo. Daí, então, fica um espaço e a 70ª semana vai começar quando? Porque parou o relógio profético. Então, o templo foi destruído 40 anos depois de Cristo ter sido crucificado. Mas aí o relógio está parado, ele não está demarcando profecia, a destruição de Jerusalém. Apesar de citar que ia acontecer, mas ela, em termos de data, ela não tem função para a profecia. Vai ter função depois. A 70ª semana começa quando assinam um trato entre as nações com a besta, que no caso religiosa, né? Aí começa a contar o período de 70, a 70ª semana, que é dividido em 3,5 e 3,5. Entendeu? Entendi. Eu creio que o período entre o Jesus Cristo ressuscitado até a descida do Espírito Santo, existiu um período de transição aí que os discípulos não sabiam para onde ir e tal. Daí, quando vem no dia de Pentecostes, começa a Igreja de Deus, né? O Senhor fica 40 dias andando aqui, depois sobe para os céus. Aí existe esse período em que existe uma transição, um período de transição entre o judaísmo e o cristianismo. Ele não acontece assim, sumiu o judaísmo e começou o cristianismo. Muitos cristãos judeus, né, os primeiros que se converteram eram todos judeus, né? Lá naquele cenáculo, no dia de Pentecostes, eram judeus. Eles só vão aparecer mais tarde, alguns gentios se convertendo, que foi o problema
quando Cornélio, que o Senhor teve que dar aquela visão para Pedro. Mas aqui o relógio profético está tudo parado. Não está correndo o tempo aqui no sentido profético, entendeu? Até o arrebatamento, de Pentecostes ao arrebatamento, é o período da graça. Nesse meio período aí, aconteceu a destruição do templo. Você vê claramente isso daí nos evangelhos. Não digo escrito nos evangelhos, mas como eles são escritos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos enquanto o templo ainda estava em pé. O único que escreveu depois foi João, que escreveu depois da destruição do templo. E ele escreve mostrando, existe até um livreto do Bruce, falando analisando o Evangelho de João nessa perspectiva de transição do judaísmo para o cristianismo. E ele mostra cada coisa que ele fala em João, mas ele vê o cristianismo, ele vê o judaísmo e o cristianismo, mas já do ponto de vista de que já tinha cessado o sacrifício, porque o templo já tinha sido destruído quando João escreveu o Evangelho de João. Os outros 3 evangelhos foram escritos antes da destruição. Quando fala desse homem, o anticristo, o governo dele vai ser sobre o mundo. Muitas vezes a gente ouve falar que seria um governo mundial de todo o globo. Mas não seria apenas uma parte do mundo chamado hoje cristianizado? Porque depois vai haver guerras contra ele, não é? Como seria isso, mais ou menos? Repete, por favor. Ok. Muitas vezes a gente ouve dizer que o anticristo vai ter um governo mundial. Mas vão ter guerras contra ele. Então não seria um governo do mundo cristianizado, no sentido? Não de todo o globo? Qual seria a esfera de domínio do anticristo, da besta, durante a tribulação? O grupo de judeus que vai entrar nessa tribulação, que vai voltar para Israel, ele não volta fiel a Deus, não. Ele volta em desobediência a Deus, e existe um remanescente fiel nesse período de 7 anos que mantém a verdade e que prega o evangelho do reino. Mas eles serão perseguidos pelos próprios judeus infiéis. Eles serão perseguidos. Por isso que nós vemos no final dos anos de tribulação, antes de estabelecer o milênio, né, de começar o reino milenar de Cristo, vai haver a última fase do arrebatamento, que são os santos que morreram durante o período da tribulação. Quem são eles? O remanescente fiel que foi perseguido pelos seus irmãos judeus que não aceitaram o evangelho do reino, continuaram sem aceitar o evangelho do reino. Esse é que Deus vai julgar no final das 7 semanas, das 7 anos, né? da 70ª semana de Daniel. Quando ele for, então, julgar, ele julga Israel, desce os sírios, junto com... Eles fazem um acordo entre outras nações, eles descem pelo Israel, vão até o Egito e voltam, e aí Deus mesmo vai destruir eles, e quando Israel estiver cercado por todos os povos, então o próprio Senhor Jesus vai libertá-los, né? Virá e os libertará. Mas nesse período todo de 7 anos, não vai haver, na realidade, os professos, eles vão ser entregues à mentira. Eles vão estar, assim, adorando, eles vão estar recebendo o anticristo, porque como não receberam a Cristo, Deus entregou eles ao erro. Eles vão receber o anticristo. Assim como eles, ao invés de pedir o Filho de Deus para reinar sobre eles, eles pedem para o filho do pai, Barrabás, eles escolheram. Não escolheram o verdadeiro filho, escolheram um filho falso. Também na tribulação vai ser assim. Não vão escolher o reino milenar de Cristo, o evangelho do reino. Eles vão escolher o anticristo para reinar sobre eles. E eu creio que o anticristo vai ser
sim, aquele herói salvador de um mundo sem solução, como nós estamos vendo agora. Parece que todo mundo está precisando de alguém que resolva a situação em âmbito mundial, porque resolver só o problema nas nações, eu resolver o problema de uma nação e a outra estando em conflito, continua do mesmo problema, porque envolve todo mundo, né? Essa pandemia aí deixou bem claro, né? Um país pisou na bola, todos vão cair com isso daí. Então, cada vez mais estão percebendo que o mundo precisa de um que governe o mundo inteiro. Quando chega o anticristo anunciando que ele pode fazer isso, vão entregar tudo na mão dele, sem sombra de dúvidas, né? A gente vê na palavra também que há esferas, né, como o Lineu falou, há esferas de governo ou de domínio, né, com relação às coisas que haverão. Então, os irmãos sabem que se levantarão duas bestas, tanto na primeira metade, né, e a segunda metade, duas bestas. Uma besta é uma besta política. É uma besta política que ele tem poder e ele provavelmente vai se localizar na Europa. Na Europa é um líder político com grande poder, um grande exército e muitas pessoas apoiando esse líder político. Em Israel vai haver outro líder, que é o líder religioso. Esse líder religioso que vai se levantar em Israel é conhecido como a besta religiosa ou o anticristo. Tá? Então, o que acontece? A esfera de ação do anticristo, ele é na terra de Israel. Essa é a esfera de poder do anticristo. A esfera de poder da besta política é a esfera maior. Ele vai ter o poder dele vai ser por toda a Europa, na verdade, todo o Ocidente. Ele vai ter um poder, da mesma forma que no mundo de antigamente, né, o Império Romano, ele teve uma influência na Europa, em grande parte da Europa, né, os países de cima da África, toda a parte ali do Oriente Médio, né, Israel, aquela coisa. Então, essa vai ser a influência política dessa besta política. E haverá também os outros países, né, onde que eles estão mais distantes. Então, a Rússia, por exemplo, né, que é uma figura do rei do norte, de Gog, que vai vir o último ataque que vem de Israel, depois quando o Senhor Jesus já estiver aqui reinando na terra, né? Então, a esfera, né, o irmão perguntou, a esfera de ação do anticristo, ele tem governo apenas na esfera de Israel. É aquele canto que vai ser o que ele vai mandar, vamos dizer assim, né? Ele não tem poder de chegar lá com o pessoal de Gog, do Japão e qualquer outra coisa assim, e determinar. Entende? Embora que todo o governo, né, os irmãos falam, né, que provavelmente as Américas, porque, voltando um pouquinho para a história, né, os Estados Unidos, ele é um país muito forte hoje nessa economia, né, que existe hoje, mas o que os irmãos falam é o seguinte, que muito do dinheiro, da riqueza dos Estados Unidos, ela está na mão dos judeus. Né? E quando houver quando a igreja, então, a verdadeira igreja é levada aqui, né, no começo, para o céu, o que vai acontecer? Aquilo que o Lineu falou. Eles vão fazer, os judeus que estão lá na Judéia, eles vão fazer um acordo com esse rei, com esse líder político, que vai estar em toda a Europa Ocidental, enfim, tudo nessa esfera maior. E quando eles fizerem esse acordo,
eles vão sentir a segurança para eles voltarem para Israel. Então, o que eles vão fazer? De todas as nações, eles vão voltar em peso lá para Israel. Né? E com isso, logicamente, que todo o sistema que a gente conhece econômico hoje começa a ruir. Né? Provavelmente os Estados Unidos e todos os países que estão conectados com ele, Brasil, enfim, eles quebram de uma forma muito rápida. Assim, né? E aí todo o poder, o centro da história, o centro dos acontecimentos, eles deixam de ser, né? Os Estados Unidos, até um irmão fala uma coisa interessante no livro, se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, pelo menos eletronicamente, o livro de Apocalipse, o comentário que o irmão Bruce Anstey faz a respeito do livro de Apocalipse. Né? E ali tem um comentário do irmão William Kelly, e ele fala que, assim como os Estados Unidos ele subiu em toda, não só os Estados Unidos, mas as Américas em geral, né? Mas maiormente os Estados Unidos, assim como ele cresceu muito rápido, ele vai também cair muito rapidamente, né? Por causa, eu creio, o Lineu pode me corrigir, que talvez seja por esse êxodo que vai haver quando tiver um sinal verde, vamos chamar assim, para os judeus voltarem para a sua terra, porque agora é aquele, inclusive fala, a paz, que é a paz e proteção, não é? Por causa desse acordo, né? desse concerto. Só que a palavra de Deus fala que esse concerto é o concerto com a morte, né? Porque ao invés de eles voltarem confiando em Deus, é exatamente isso que o Lineu falou, eles vão voltar, construir o templo, mas é em plena incredulidade, né? É apenas uma coisa exterior. Esse acordo que o Luiz falou, feito entre os judeus e essa besta política, isso é que começa, dispara o relógio profético de novo. Aí é o início da 70ª semana de Daniel. Os 3 primeiros anos e meio desse período, dessa 70ª semana, porque uma semana são 7 anos, né? É chamado o princípio das dores. A partir dos 3 anos e meio para frente é o período da grande tribulação. Então, o princípio das dores é quando é feito assinado esse concerto entre os judeus. Como nós sabemos, a quantidade de judeus que existe nos Estados Unidos é muito grande. E eles são os detentores de muita riqueza. Porque sempre foi assim, né? Uma das razões do Holocausto e do coisa é que Hitler punha a culpa neles de comandarem, de ter dinheiro e dos bancos e tudo mais. Mas eles continuam sendo pessoas que trabalham e por trabalhar, eles investem seu dinheiro e são capitalistas. Mas a hora que assinar esse concerto e todos eles mudarem para Israel, o dinheiro vai para lá. Por isso, a queda repentina, provavelmente, que vai haver dos Estados Unidos é porque, de repente, o capital que era girado lá dentro sai de lá e vai para outro lugar. Entendeu? E aí a economia sofre com isso. E os Estados Unidos vai sentir isso daí, muito provavelmente. Né? Mas isso são conjecturas, a gente não tem isso nas escrituras dizendo para nós que vai ser assim ou não vai, né? Porém, tudo indica que é isso que acontece. Mas entender que tudo isso que nós estamos falando e conversando, que Daniel teve essa visão e tudo, nos dá um entendimento do que é a tribulação, esse período de 7 anos, né, de tribulação, o princípio das dores e a grande tribulação, e o que é o milênio. Mas lembrar sempre, nós estamos aprendendo isso para saber dos propósitos de Deus com respeito à sua nação de Israel e tudo mais. Mas nós mesmos, igreja, nós não estaremos participando de nada disso. Nós saímos antes. Nós fomos arrebatados, aí começa esse período, e aí nós voltamos, antes do milênio, quando vai estabelecer o milênio, nós voltamos com o Senhor Jesus já para manifestar a glória de Deus nos céus
a glória toda a glória de Cristo vai ser conhecida por meio da igreja que vai ser manifestado isso. Então, a igreja está fora de qualquer aplicação aqui e nós cristãos, onde estamos? Nós estamos no céu com o Senhor, lá nas bodas do Cordeiro, lá em festa, né? Enquanto o mundo está aqui bebendo daquilo, né? Colhendo aquilo e vivendo períodos que nunca na história foi visto de sofrimento, de dores, e que nunca vai haver também. Mas é importante nós sabermos esses períodos tudo, mas não que eles sejam aplicáveis à igreja que nós vamos estar aí participando dessas coisas. Muitas denominações usam esse capítulo de Mateus 24 para falar, olha, tá vendo? Então, nós vamos, se quem não perseverar até o fim, isso daí não é aplicado a nós. Ele está falando desse período dos 7 anos aí. Ele não está falando da igreja, né? Não é aplicado a nós isso. Uma dúvida. Depois que a igreja for arrebatada, o povo de Deus aqui vai ser o judeu remanescente. Esse judeu remanescente vai ser, por exemplo, vai ser oriundo daqueles povos que não ouviram o evangelho e crianças, talvez que também, filhos de pais não crentes, que vão, porque assim, teoricamente eles são inocentes, né? Diferente dos que, como diz lá em Tessalonicenses, aqueles que não ouviram a verdade, né? Não aceitaram a verdade. Serão esses ou não? Quem será? Quem serão esse povo judeu remanescente? De onde? Qual vai ser a origem desse povo? Considerando que muitos dos que vão ficar vai vir o espírito do engano que eles não vão ter mais a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus. Quando a gente fala aceitar o Senhor Jesus, entender que a partir do arrebatamento não é pregado mais o evangelho da graça. Crer no Senhor Jesus não é isso que vai ser pregado. O que vai ser pregado é o evangelho que o Senhor Jesus pregava, que João Batista pregou. O evangelho do reino, o reino milenar. Então vai pregar que Cristo vai reinar entre eles. E quem crê nisso daí faz parte desse remanescente fiel a Deus, que aceita, também por fé, logicamente, a promessa é de um reino milenar aqui na Terra. E eles vão aceitar, os que aceitarem esse reino serão perseguidos por aqueles que não aceitaram, como sempre foi na história do mundo. Começou com Abel e Caim, né? Abel apresentou a sua oferta conforme Deus pediu, e Caim quis apresentar a oferta conforme ele queria fazer para Deus. E como a dele não foi aceita, ele perseguiu seu irmão e matou, né? Isso até hoje é assim. Todo mundo que quer servir ao Senhor vai sofrer perseguição daqueles que não querem seguir o Senhor, que não aceitam o Senhor. Então, hoje nós sofremos perseguição? Lógico que sofremos, em muitas coisas. E quanto mais você anda em comunhão com Deus e testemunha de Cristo aqui na Terra, mais você tem rejeição do mundo, porque o mundo rejeitou a Cristo. Arrebata a igreja. Passa então esses judeus fiéis, porque sempre Deus guarda um remanescente fiel. Em todas as dispensações sempre teve, né? Esse remanescente fiel são judeus que começam a pregar o evangelho do reino. E eu creio que crianças, filhos desses falsos profetas, cristãos falsos, não sendo gentios, né? Não sendo verdadeiros, não sendo cristãos judeus, porque os cristãos judeus verdadeiros estão com o Senhor, né? Foram arrebatados. Os falsos professos, seus filhos podem ouvir o evangelho e crer, mas os que rejeitaram a Cristo no período da graça,
e aconteceu o arrebatamento, eles estão vivos, eles vão entrar na grande tribulação, nesse período de 7 anos, mas não vão aceitar o evangelho do reino, que mostra isso em Tessalonicenses, né? Deus os entrega a mentira porque não aceitaram a verdade, que era o evangelho da graça. Então, eles não vão aceitar o evangelho do reino e ter uma segunda chance. Isso é muito importante nós sabemos. O evangelho da graça não tem segunda chance, nem para aqueles que, não vendo a morte, entram nos 7 anos, eles não vão aceitar mais nada. Não vão aceitar o evangelho do reino também. Vão ser entregues à mentira, porque rejeitaram a verdade de Deus em vida. Agora, aquela ideia de que os que vão entrar na tribulação vão ter uma segunda chance de ouvir o evangelho e crer no evangelho do reino, isso não tem base na palavra de Deus. Eles não vão ouvir. Quem vai ouvir, como o Onassis falou, provavelmente essas crianças. E dentre os gentios, nós temos muitas nações em que não se prega o evangelho da graça. Muitos, no hinduísmo e em outras religiões, nunca ouviram falar de Cristo. E eles vão entrar nessa tribulação, e se eles ouvirem o evangelho do reino e crer, eles vão ser parte desse remanescente também, eu creio. É importante também entender o que significa rejeitar o evangelho da graça, né? Rejeitar o evangelho da graça não seria apenas, às vezes a gente dá um folheto para alguém olha, fala, o que é isso daqui? Você olha, fala de Cristo, não quero. E joga fora, vamos dizer. Talvez ele não tenha a consciência do que ele está efetivamente rejeitando, né? Então, rejeitar o evangelho, Deus depois pode me corrigir, seria aquele que é pregado o evangelho, ele entendeu o que está sendo dito, e ele fala assim, mas eu não quero isso aí que você está falando. Então, ele foi conscientemente, ele de própria vontade, ele falou, eu não quero. Como, por exemplo, fizeram o povo de Israel, os principais, né, de Israel, eles falaram conscientemente, eles falaram assim, não queremos que este reine sobre nós. Eles não estavam enganados naquilo que eles faziam, né? Eles falaram conscientemente, não queremos que este reine sobre nós. Então, sobre esses, o que vai acontecer? Eles vão receber, como o Lineu falou em 2 Tessalonicenses, eles vão receber, Deus lhes enviará a operação do erro. Deus vai fazer com que eles errem. Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não tiveram amor pela verdade. Eu acho que é isso que fala no final. Então, eles serão julgados. Então, o que vai acontecer? Aquele que, às vezes, alguém foi lá na casa dele, colocou um folhetinho na coisa embaixo da porta, ele olhou e falou, não, isso aqui não quero, não vou nem ler o que quer. Ele vai, eu entendo que ele não rejeitou o evangelho, né? E ele vai ter essa oportunidade de crer. Se ele, agora, quando for pregado o evangelho do reino, porque uma coisa diferente, irmãos, o evangelho da graça não é pregado a todos os homens vivos. O evangelho da graça não é pregado a todos os homens vivos. O evangelho do reino é pregado a todos os homens. De alguma forma, eles vão ouvir. E aqueles que não ouvirem, eles vão se juntar àqueles que rejeitaram o evangelho da graça, aqueles que ouvirem no período da tribulação, o evangelho do reino, vão se juntar àqueles que rejeitaram o evangelho da graça no nosso tempo, e todos eles vão ser julgados e condenados, né? Logicamente que há responsabilidades maiores daqueles que rejeitaram
a maior luz, né? Mas todos eles serão condenados. O irmão falou uma coisa interessante, que mesmo no lago de fogo, haverá diferenças agora, como o Lineu falou, né? Isso não tem nada a ver com a gente, nós não estaremos nisso, mas apenas para mostrar que Deus é justo, inclusive sobre aqueles que serão colocados no lago de fogo. Haverá níveis diferentes de condenação. Por quê? Porque a palavra de Deus faz tudo aquilo que o homem fizer, nós daremos conta, né, a Deus de tudo aquilo que nós fizermos. E aquilo que nós fazemos tem a ver, irmãos, com a luz com que Deus dá para cada um de nós. Então, cada um de nós é 100% responsável pela luz que Deus deu para o homem. E Deus vai julgar o homem pela luz que ele deu para esse homem. Ele não vai julgar o Lineu pela luz que ele deu para outra pessoa. Ele não vai julgar o Luiz pela luz que ele deu para o Lineu. Percebe? Cada um é responsável pelo Senhor, pela revelação que ele deu para cada um de nós. Né? E os irmãos falam uma coisa interessante, irmãos, e é muito verdade na prática. Eu sou responsável pela luz que Deus me deu. Então, o que importa é o que eu faço com a luz que Deus me deu. Não importa. O Lineu é o Lineu. O Senhor vai tomar, vamos dizer, satisfação dele, né, com relação à luz que Deus deu a ele. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas com relação ao índio, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas e o índio? O índio, ele é 100% responsável, assim como eu sou 100% responsável pela luz que Deus deu para ele a respeito de Deus. Pode ser que o índio não conheça o evangelho da graça de Deus, mas em Salmo 19 fala assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem palavras. Sem palavras. O índio olha para o céu e vê Deus, Criador. Né? No começo de Romanos, fala que as pessoas, né, eles rejeitaram, por aquilo que é possível entender de Deus, pelas coisas que são criadas, eles rejeitaram a Deus. Né? O índio está colocado, né, nesse ponto. Pode ser que o índio realmente ele não tenha ouvido o evangelho da graça, mas Deus falou com ele, e ele é responsável por aquilo que Deus falou com ele. 100% responsável. Assim como cada um de nós é responsável segundo a luz que Deus deu para nós. Né? Logicamente que quanto mais luz, é muito mais privilégio. Né, irmão? Nós temos o privilégio que nós, como filhos de Deus, né, participantes, né, partes do corpo de Cristo, da noiva, nós somos extremamente abençoados. Né? Mas, por outro lado, tem essa questão também do privilégio, né? Ou melhor, da responsabilidade. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, né, resumindo, é que Deus é justo, absolutamente justo com todos os homens. Se algum homem for colocado no lago de fogo, Deus está sendo justo no que ele está fazendo. A sabedoria de Deus é justificada por seus filhos, né? Tem um versículo que fala. Tem uma pergunta no chat do irmão, ele falou, irmão, uma pergunta, no arrebatamento da igreja, as crianças, bebês, filhos de pais salvos serão levadas também? Assim como a gente vê que Deus não é injusto, né? A gente não pode tomar como parâmetro
o homem. Mas nós podemos pensar, mas seria injusto deixar criança, seria isso, seria aquilo. Deus não vai fazer nada que vai ser um escândalo porque foi fora do normal. Tudo que ele faz é perfeito. Mas o que nós vemos nas Escrituras, claramente, é que uma criança, se ela está numa idade ainda não atingiu a maturidade de consciência e de responsabilidade, ela vai ser levada junto, sim, lógico. No caso um filho, criança, ainda um bebê, assim como quando um casal cristão perde um filho, um bebê nasce já morto ou morre logo depois que nasce, a gente sabe que esse filho vai estar lá com o Senhor já nos céus, aguardando, porque ele tem esse cuidado com a família, né? E, logicamente, aí inclui também as pessoas, mesmo que não seja de família cristã, mas, por exemplo, Deus só vai julgar as pessoas por suas obras más. E alguém que está fora de uma consciência do que está fazendo, eu digo isso, por exemplo, uma síndrome de Down, um deficiente mental, ele não tem, ele tem um QI muito baixo, ele não tem entendimento, ele não tem consciência das coisas. Deus não vai deixar ele aqui, certamente que não. E é interessante isso, porque se a gente olhar nas ofertas no Antigo Testamento, em Levítico, existia uma oferta para a remissão de pecados, que era sem sangue. Era flor de farinha e azeite, se eu não me engano. Mas era uma figura de Cristo salvando aqueles que nunca tiveram ouvidos para ouvir, mas certamente Deus comunica a vida para eles e eles serão salvos. Uma coisa que... Um exemplo também a respeito de Deus levando, né, os filhos dos crentes, mesmo que abaixo da idade, né, de responsabilidade. A gente vê essa figura quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, né? Então, todos eles estavam nas suas casas, né, naquela noite, o sangue havia sido colocado, né, na verga da porta, né, na ombreira da porta. E naquela noite eles foram embora. E um pouco antes, Faraó perguntou para Moisés, perguntou assim, mas quem irão? Né, dentre vós, quem irão? Moisés falou, todos nós irão, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos animais, todos nós, porque nós temos festa para o Senhor. Né? Nós temos uma festa, todos nós. Então, saíram crianças de algumas semanas, alguns dias de nascido, eles saíram juntos. Né? E assim também, né, como o Guilherme falou, os filhos dos crentes, né, os irmãos se lembram ali, interessante ler essa passagem, em 1 Coríntios, capítulo 7, quando Paulo está falando a respeito do cônjuge que é santificado e o cônjuge que não é santificado, ele fala uma coisa a respeito dos filhos que é muito interessante. 1 Coríntios 7, versículo 13. 1 Coríntios 7, 13. Se alguma... 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O marido não deve deixar a mulher descrente. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. A irmã
está num casamento, o irmão não é salvo, o marido não é salvo, não deixe. Por quê? O marido descrente é santificado, olha essa palavra, santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada, a mesma palavra, pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ele não fala santificado, ele fala santos, né? Por quê? É exatamente isso que a gente está dizendo, né? Que os filhos, para o Senhor, eles são santos. Logicamente que eles vão chegar numa idade de responsabilidade em que Deus vai dar luz para eles, e eles agora, com luz de Deus, eles são responsáveis por essa luz que Deus deu para eles. Mas enquanto eles não têm luz de Deus, né, ou então, isso que o Lineu falou das pessoas que têm problemas mentais e não têm razão, não têm, como chama, inteligência para discernir essa luz, essa revelação, então eles vão ser levados também. Isso é interessante. Não gostaria de sair do tema que estamos a considerar que é muito importante, mas o irmão Luís já esteve a falar que essas coisas, quando acontecerem, a igreja não estará aqui. Mas nós estamos num tempo difícil como este, né? Uma situação jamais vista, mesmo quando perguntamos a algumas pessoas mais idosas, nunca passaram uma situação dessa. Então, é um tempo difícil que vem questões como essa. Será que estamos nesse tempo de tribulação? Mas sabemos que não, porque ainda não se cumpriu a profecia, isto é, Deus voltar a tratar com seu povo. Mas então, precisamos de algum encorajamento nesse tempo. Por que Deus está permitindo isso? Qual é o encorajamento que nós devemos ter? Não sei se coloco bem a questão. Nós temos que discernir o que realmente é um período de muita tribulação que nunca se viu e o que estão querendo vender a ideia para o mundo, né? Na minha opinião, essa pandemia não foi a pior que nós tivemos. A peste negra matou 3/4 da população de Londres. 3/4, ou seja, de cada 100 pessoas, 66 morreram. O que nós estamos vendo aqui é uma pandemia de um vírus criado mais politicamente do que, na realidade, outra coisa. Só a gente ter uma base. O H1N1 que nós tivemos, a questão de uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, matava muito mais do que isso. E ninguém parou de trabalhar, ninguém parou de fazer nada. O problema foi como foi jogar essa coisa. E nesse sentido, eu creio que nós estamos muito próximos da vinda do Senhor, do arrebatamento. Por quê? O mundo está suscetível a aceitar qualquer bobagem que fala. Qualquer coisa que falam, já sai tudo em pânico, sai comprando, fazendo mantimento, porque parece que vai ser o holocausto, o fim, vai ser a explosão atômica que vai acabar com o mundo, né? Não é isso. Nós temos que ficar muito tranquilos. Por quê? Primeiro, tudo que vem, nós não temos que perguntar por que veio, mas para que veio. O que eu vou aprender com isso? Eu, por exemplo, aprendi muita coisa com esse coronavírus. Eu aprendi que eu não precisava trabalhar tanto assim na minha vida. Eu aprendi que eu tenho tempo livre para fazer as coisas do Senhor, desde que eu crie esse tempo. Agora, se eu fico me carregando com todas as coisas desse mundo e preocupado de cada vez fazer mais e trabalhar mais, não vai sobrar tempo para o Senhor. Então, a nossa agenda deve ser feita baseada no que é as coisas do Senhor, se sobra tempo para as outras. Ou nós fazemos o contrário. Nós temos as nossas ocupações e se sobrar tempo para o Senhor, eu ponho na minha agenda. Nós temos que começar a aprender a inverter essa agenda. De se dedicar às coisas do Senhor e o que é necessário, usar o menor tempo possível para o que é necessário. Trabalho, não estou dizendo para não trabalhar, não. Ao contrário, o cristão tem que trabalhar sim, porque tem que dar o testemunho, né? E tem que sustentar a sua família, tem as suas obrigações, as suas necessidades.
mas eu não creio que essa pandemia seria para nós algum sinal de que isso daí é... Eu sei que estão falando por aí, tem muitos falsos mestres, falsos professores, né, religiosos aí, querendo incutir esse medo na população de que nós já estamos na tribulação. Quem fala isso, eu pergunto, então o que nós estamos fazendo na Terra se já estamos na tribulação? Não houve o arrebatamento ainda, então não houve a tribulação. Vira e mexe, a gente escuta os profetas dando aquelas profetadas, né? Falando do fim do mundo. O fim do mundo vai ser agora. Já falaram que ia ser em 2018, depois o calendário Inca. Lembra daquilo lá? Lembra do ano 2000? O grande cataclisma que ia ter no mundo do ano 2000, que ia mudar o de 1900 para 2000, e os computadores iam paralisar, os aviões iam cair. Aconteceu algum avião caindo com isso? Não aconteceu nada disso. Nada, mas o mundo entrou em pânico já. Já começou assim. E cada vez esse pânico está sendo, como se diz, impulsionado por notícias que agora, com a mídia do jeito que nós temos, como quando que eu ia pensar em 30 anos atrás, que eu ia poder todos os irmãos de Moçambique, de Angola, conversando assim como nós estamos conversando. Mas agora é assim que funciona a coisa. E notícia é a coisa mais rápida ela passar em segundos. Todo mundo já sabe. Sabe quanto tempo demorou para alguém saber que havia tido uma explosão do Vesúvio, do vulcão Vesúvio na Europa? Mais de um mês para chegar a notícia em Roma de que tinha acontecido isso, porque não tinha velocidade a notícia. Hoje tem. Então, o que nós estamos vendo? Sim, o mundo hoje está se preparando para um tempo terrível que vem, mas não é o pior que nós vemos, por uma razão simples. O Espírito Santo ainda habitando no crente aqui na Terra. Enquanto o Espírito Santo está aqui, Satanás não está agindo do jeito que ele gostaria de agir, porque tem um que o retém, como dizem em Tessalonicenses. Há um que detém o mal ainda. Mas quando for retirado, aí se manifesta a besta e o anticristo. Porque Satanás vai ter toda a ação, porque o Espírito Santo que o retém não vai estar na terra. Então, eu creio que tudo isso que nós estamos sofrendo aí, já sofreram em outras ocasiões no mundo. O mundo sempre foi mundo de pestilência e de febre bubônica, febre amarela, dengue. Nós temos aqui no Brasil mais gente morrendo de dengue do que de um coronavírus. Mas o pânico se estabeleceu aí, e aí alguns políticos aproveitam a situação para ganhar também tempo e dinheiro, né? Porque começa a ficar fácil pegar dinheiro. Eu não estou criticando governo nenhum, estou falando nada, eu só estou falando o seguinte: está sendo preparado, sim. O mundo está sendo preparado para esses 7 anos, e nós estamos vendo que está cada vez mais próximo, porque qualquer coisinha já está desencadeando o pânico e a necessidade de uma solução universal para o mundo. E o único jeito de ter uma solução universal é através de um domínio de um só sobre todo o mundo, né? Não que ele imponha ditatorialmente isso daí, mas em que o mundo vai entregar para ele, falar: olha, não temos como resolver, você resolve para a gente. E ele vai resolver. Aquele salvador da pátria que vai surgir, salvador do mundo, eles vão querer. Por rejeitar o verdadeiro salvador do mundo, eles vão receber o outro salvador do mundo, dizendo que é salvador, mas ele é ao contrário, ele é o oposto de Cristo. Ele vem para destruir e trazer, sim, aí sim, grande tribulação, que é esses 7 anos. Então, eu acho que o que nós temos que aprender, não nos abalarmos, porque o Senhor está em controle de tudo. O mundo não saiu do controle das mãos de Deus. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. E ele guarda os que são seus. Nós somos guardados por Deus. E ele tem nos guardado. E quando acontecem essas coisas, nós aprendemos com isso. Aprendemos a confiar em Deus. E não confiar em nossas próprias artimanhas, ou no que nós podemos fazer, ou que podemos apresentar para Deus como sacrifícios e tudo mais. Não, ele tem tudo pronto, nós apenas temos que manter a comunhão com Ele e saber que Ele não nos deixa aqui nesse período de tribulação de jeito nenhum.
O Lineu falou que eles vão receber esse homem, né? E eu me lembrei que o Lineu também mencionou que eles vão receber, aliás, o povo de Israel escolheu Barrabás, né? E eu queria só explicar o nome, Lineu, se você me permitir, porque o nome Barrabás, até o Lineu falou que é o filho do pai, só que era o outro filho do pai. Por quê? Porque a palavra Barrabás, ela é dividida em duas partes, Bar e Abas. Bar e Abas. Bar significa filho. Os irmãos se lembram quando fala Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Simão Bar Jonas. Então, Bar é filho. E Abba é o que a gente conhece, né? Porque nós temos o Espírito Santo e o nosso Espírito, o que nós falamos? Abba, pai. Né? Que é pai, paizinho, né? Abba é um pai carinhoso, um pai que a gente fala por causa de carinho, né? Então, Bar é filho e Abba, pai. Então, Barrabás, né? É nesse sentido de o filho do pai. Só que é o filho do pai, era o errado, né? Não era o filho de Deus, né? Daí, por Pai da causa... mentira. O pai da mentira, exatamente. Filho do pai da mentira. A próxima pergunta eu acho que encaixa com esse tema de má doutrina, né? Um irmão perguntou: o que fazer quando se há má doutrina na Assembleia? Olha, as cartas de Paulo, tem algumas cartas que tratam diretamente desse problema, né? 1 Coríntios, Timóteo, Gálatas, e a gente vê que a má doutrina, Deus permite às vezes que aconteça isso, porque divisões vão ocorrer, e é necessário que haja até divisões, para que os que são sinceros se manifestem, sejam manifestados, né? Que está em 1 Coríntios. Sempre, a má doutrina é a coisa, acho que, mais difícil da gente detectar, porque um pecado moral não é muito difícil, né? Adultério, seja lá roubo, qualquer coisa que vocês falem aí de pecado moral, todos nós temos assim uma certa afinidade com essa coisa, porque nós vivíamos nisso, né? Mas a má doutrina é uma coisa, às vezes, muito sutil e sorrateira. Porque esses falsos mestres que se introduzem, se intrometem na Assembleia para ensinar a falsa doutrina, má doutrina, qual é o intuito de ensinar a má doutrina? É conseguir adeptos ou seguidores. Então, de onde vem a má doutrina? Quem é o causador disso daí? Logicamente é Satanás. Ele que quer dividir. Deus nunca teve a intenção de que fôssemos divididos. Ele, na sua oração em João 17, a gente vê claramente que ele queria que todos nós manifestássemos a glória de Deus aqui na Terra, mostrando que somos um só. Mas nós tristemente vemos que a história da igreja, logo no comecinho, já começa. Começa com um homem vivendo uma mentira e sua esposa contando uma mentira. E os dois morrem por isso. Se hoje, a cada mentira falada numa assembleia, morresse alguém, eu acho que ia ter muito poucos irmãos para a gente estar conversando. Porque a mentira não é julgada com morte mais hoje, como foi no início da igreja. Por que isso? Deus, toda vez que principia uma coisa, existe a santidade de Deus, que existe na casa de Deus, existe a santidade e o modo como nós devemos andar, porque Deus é santo. E quando nós temos alguém no meio ensinando alguma coisa que não é a sã doutrina, então é uma mentira, o intuito disso daí, Paulo deixou bem claro
quando ele chama os irmãos, os anciãos de Éfeso. Ele não chama todos os irmãos, toda a assembleia. Ele chama os anciãos de Éfeso e fala para eles que ele sabia que o dia que ele partisse dali, de fora viriam lobos e de dentro sairiam homens perversos, ensinando coisas perversas para angariar discípulos após si. Então, a má doutrina, basicamente, ela tem o intuito de enaltecer o homem. Então, quando é identificado, toda a Assembleia deve tratar disso, mas com muito cuidado, porque, às vezes, o irmão está sendo enganado por ideias de outra pessoa e sendo induzido a fazer essas coisas. E, se ensinado, ele pode sair dessa, né? De parar com a doutrina errada. Pode estar sendo, às vezes, induzido por conhecimento que teve antes de se converter ou antes de estar reunido ao nome do Senhor. Porque nós sabemos que hoje a grande casa se tornou uma casa em que existem utensílios de honra e de desonra e que nós devemos nos apartar dos utensílios de desonra, né? Mas esse tempo que muitos de nós vivemos em uma denominação, quanta coisa nós aprendemos lá que não era a verdade, não era a sã doutrina. E muitas vezes nós saímos da denominação, mas a denominação não sai da gente. E a gente continua com velhos vícios da denominação, de obras, de doutrinas que não são verdadeiras. Quando somos corrigidos nesse sentido, se é porque nós trouxemos essa bagagem religiosa, fica fácil de mostrar na palavra, irmão, isso que você falou não é porque é assim, assim, e ele entende e não faz mais. Mas quando é alguém que está intencionalmente saindo do nosso meio para ensinar essas coisas, nós devemos disciplinar, deve haver uma disciplina na Assembleia. A Assembleia tem que julgar o mal, não só o mal moral. O que a gente vê atualmente, a maior parte das vezes, é algum irmão que é colocado fora de comunhão, é por pecado moral. O pecado doutrinal fica muito mais difícil, porque no pecado moral, a pessoa que cometeu o delito, fica evidente que foi um delito, né? Foi uma coisa errada que fez. E ele não cometeu aquilo para ganhar seguidores fazendo igual a ele. Então, você coloca ele fora de comunhão e ele é restaurado e volta à comunhão. Porém, quando alguém tem má doutrina, o que ele está buscando são seguidores. Você coloca ele fora, é fatal. Os seus seguidores vão querer defender ele. E aí causa um cisma, causa uma divisão na Assembleia. Ele sai e leva consigo os seus seguidores. E esses seguidores provavelmente vão escutar o que ele vai ter para falar, tendo sido disciplinado por uma Assembleia, tudo que ele tem que falar contra essa Assembleia. E acaba criando, então, fala, não, nós vamos então partir o pão, nós aqui separados deles, e isso várias vezes já aconteceu, e é uma vergonha para nós. Então, não é por isso que nós vamos deixar de julgar o mal. Porém, falei tudo isso aí por quê? Em Gálatas, por exemplo. Vocês leem o livro de Gálatas, você vê Paulo falando com os Gálatas, porque existia entre eles alguém que estava ensinando que eles tinham que circuncidar e guardar a lei para continuar salvos. E você vê Paulo dando todas as instruções, todos os argumentos mostrando que não mistura graça com lei, é impossível qualquer forma de lei, não é só os 10 mandamentos, qualquer forma de lei. Não tem jeito de eu colocar uma regra para o cristão viver. Tudo que nós fizermos de regra é um tipo de lei. Se eu falar assim, olha, eu vou continuar sendo um bom cristão, eu vou continuar sendo aceito por Deus se eu fizer 10 orações de manhã, ler 10 capítulos por dia e coloco como meta. E a hora que eu alcançar isso, eu falo, agora eu sou um cristão espiritual, porque eu estou cumprindo as metas que eu estabeleci. Isso é lei, gente. Nós não fazemos, não somos mais aceitos de Deus pela quantidade de metas que nós programamos para nós. Não, nós somos aceitos no amado, em Cristo Jesus, e andamos em espírito e não na carne. Esse é o estado normal do cristão. Quando alguém vem com uma doutrina, o Espírito Santo que habita em nós nos dá discernimento do que é.
Paulo fala para eles tudo isso, ensina tudo isso. Mas se você não vê uma palavra de Paulo mandando colocar esse fora de comunhão, esse que estava ensinando que tinha que circuncidar. Vocês notaram isso? Aquele de Coríntios, que estava cometendo um pecado que nem se entre os gentios se fazia, que era dormir com a madrasta, com a mulher do seu pai, ele falou, eu, com a autoridade apostólica, com o meu espírito, coloque fora, seja entregue a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo naquele dia. Mas ele não fala isso em Gálatas, por quê? Porque é muito mais difícil a gente ter o discernimento quando o estado da Assembleia está dividido. Então, se vocês veem que existe alguma má doutrina, deve não ficar quieto e aceitar que essa doutrina seja ensinada, mas deve conversar com a pessoa, mas com muito cuidado, para não causar divisão e contendas e tudo mais. Mas ficar firme nessa doutrina. Muitos perguntaram para mim, como é que eu sei quando é a má doutrina? Conhecendo a sã doutrina. Se você estuda, você tem o interesse de buscar e aprender do Senhor, como estão fazendo aqui, não estão perguntando coisas para aprender mais. Isso é muito positivo. Por quê? Quando vier alguém com uma história de que, então, nós estamos na tribulação, vocês já sabem, não estamos, porque nós estamos aqui. O cristão estando na terra não tem tribulação nenhuma ainda. O período de tribulação é só depois do arrebatamento. E assim por diante. Então, a má doutrina tem que ser julgada assim, tem que ser tratada, e o mais cedo possível. Nós não devemos deixar a coisa correr a ponto de chegar como os Gálatas, que a maioria não só estavam seguindo um mau mestre, como estavam rejeitando Paulo, que tinha sido aquele que tinha pregado o evangelho para eles e que tinha zelo por eles, mas zelo com um zelo bom. Você vê em Gálatas que Paulo fala que esses falsos mestres tinham um zelo por eles, mas era um zelo com segundas intenções. Ele queria mostrar esse zelo, esse cuidado pelos irmãos de Gálatas, se mostrando como uma pessoa de benfeitoria, mas o que ele queria é que eles se desligassem, se afastassem de Paulo para ficar com eles, seguindo a eles. Queriam seguidores. Então, quando você vê alguém que fala a má doutrina, mas não só fala a má doutrina, mas ele fica tentando angariar ouvintes para a sua má doutrina e começa a tratar esses que o ouvem e dão apoio à sua má doutrina com um carinho especial, esse quer glórias para si mesmo. Todo falso mestre, quando ministra para enaltecer a si mesmo e não a Cristo. Então você pode rejeitar tranquilamente assim. Mas é uma coisa que tem que ser feita com muita dependência de Deus e toda a Assembleia tem que estar alerta para isso. Não é um exercício de um irmão pegar a vassourinha e varrer uma doutrina para fora, não. Toda a Assembleia tem que entender o que está acontecendo e tem que agir como um todo, como uma só, para poder agir. E muitas vezes vai haver conflito, não precisa ter pressa de resolver a situação, porque tem que ser resolvida tudo no tempo do Senhor. A seu tempo certo, o Senhor vai permitir. E se é uma situação que é difícil, eu creio que vai chegar um ponto que vai ter a divisão. E aí é o que ele fala em Coríntios. Um outro exemplo disso é a carta de João, a terceira carta de João. João estava falando que existia um entre eles lá que queria exercer a primazia entre eles. Você não vê João falando, coloquem ele fora de comunhão com a minha autoridade apostólica. Não, porque o Estado já estava tão avançado que não adiantaria fazer isso. Então, ele pega e fala de Demétrio. Ao invés de falar de Diótrefes, ele fala de Demétrio. Mas Demétrio, até os outros dão bom testemunho dele. Então, nós temos que manter o nosso bom testemunho, não deixar nos contaminar por isso e julgar o mal no nosso meio e manter a sã doutrina, buscar ensinar a sã doutrina. O melhor meio de combater a má doutrina é ensinando a sã doutrina. Saúde, vos irmãos. Só queria passar um versículo também no que diz respeito à pergunta do irmão Isaac. Queria ler
a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas o versículo que eu queria é o segundo versículo, em especial. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que eu queria trazer é que é comum e é a tática do inimigo se valer das dificuldades do povo de Deus para dizer que, está a ver, Deus vos esqueceu e a promessa não foi cumprida, coisinhas assim. Entendo aqui que o inimigo se valeu da dificuldade dos Tessalonicenses para dizer que o dia de Cristo já estava perto. Mas então temos essa epístola correcional do apóstolo Paulo para corrigir o erro. Então, a mesma coisa o inimigo faz nos nossos dias. Ele pode se valer das dificuldades da pandemia que tem assolado o mundo para dizer que está vendo, e os seus agentes se valem também dessa dificuldade para atormentar o povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar que Deus não se esquece do seu povo e a seu tempo cumprirá a sua promessa. O Senhor Jesus virá levar o seu povo. Digo, o arrebatamento terá sim que acontecer antes da tribulação acontecer. Só queria enaltecer esta parte usando-me ou valendo-me deste segundo versículo nesta segunda epístola do segundo capítulo do apóstolo Paulo. É a tática do inimigo sempre atormentar o povo de Deus, em dizer que está vendo, Deus se esqueceu de vocês, nada vai acontecer do que Deus disse. Mas então o apóstolo Paulo diz que não, essas coisas não podem acontecer, até que seja tirado do vosso meio. Então, aquele que, no versículo 3, como é que é? Versículo 3 também e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Mas o versículo que eu queria 7. Versículo 7. Obrigado, irmão. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então, é isso que queria enfatizar. Nós, irmãos, precisamos de entender que o Espírito está aqui, conduzindo a igreja para o Senhor Jesus, como o servo de Abraão conduzia a noiva de Abraão para Isaac. Então, o Espírito está aqui conduzindo a igreja e aumentando a ela até o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai chamar a sua noiva. E nós seremos arrebatados pelo espaço para encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, antes disso, nenhuma dessas coisas vai acontecer. Realmente, os falsos vão se valer de toda a tribulação do povo de Deus para dizer que está vendo. Mas que o Senhor nos fortaleça e que tenhamos a base da nossa esperança na palavra de Deus. A palavra de Deus é inabalável. Só queria acrescentar essa porção, irmãos. Obrigado. Muito bom. Muito boa a palavra. Quando me falam do fim do mundo, uma vez surgiu o negócio de falar que o mundo ia acabar no ano 2000 e tanto, e eu lembro que eu falei, gente, nenhum de nós, cristãos, tem que se preocupar com o fim do mundo, porque ele está, no mínimo, há 1007 anos de hoje para acontecer. Porque para vir o fim do mundo, primeiro tem que ter os 7 anos de tribulação e depois o milênio, para depois, no final,
Deus julgar todas as coisas. Então, o fim do mundo não está próximo, não. Tem 1007 anos para acontecer, pelo menos. Se o arrebatamento for hoje, vai ser daqui a 1007 anos. Então, hoje estão tentando confundir a gente com respeito ao arrebatamento, né? Falando que não existe o arrebatamento, a teoria do pacto, a teologia do pacto, que fala que a igreja é Israel melhorado, né? É uma continuação, Israel espiritual, não sei o que mais. E aí eles negam que a igreja seja arrebatada e falam que o milênio já estamos experimentando o milênio, vai começar já o milênio, ou que já estamos no milênio, alguns falam. Então tem aquelas teorias pré-milenistas, pós-milenistas, e assim, é confusão. Tudo isso é para confundir o cristão. A palavra deixa bem claro aqui. O que o detém, agora vós sabeis, no versículo 6 que o irmão estava lendo, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, que é o Espírito Santo. Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, o Espírito Santo aqui, nada disso ainda está acontecendo. A tribulação ainda não começou, não houve nada disso aí. Mas a partir do momento que houver, sim, aí o mundo vai entrar numa outra fase em que ele vai ter que realmente ver o que é aqueles a quem eles escolheram, o filho do pai da mentira. O irmão Manuel tem uma pergunta sobre isso. Eu acho que o irmão pode falar, que acho que encaixa no tema aí. Sim, primeiramente gostava só de fazer a leitura, o ponto que o irmão Jeremias acabou de dar, no livro de 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3. No versículo 1 diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo comer isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio das águas subsistem, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas, embora que acho que a passagem que eu queria ter mais esclarecimento é no livro de Mateus 24. Eu só queria fazer leitura só para mais esclarecimento do ponto que o irmão Jeremias acabou de comentar há pouco. Mas a passagem que eu quero ter mais esclarecimento é Mateus 24, 36. Diz, Mateus 24, 36. Porém, naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu acho que esse verso aqui tem havido algum desentendimento, sobretudo as pessoas que não creem no Senhor Jesus como Deus, né? Nesse mesmo trecho, eu gostava de compreender melhor, né? Sobre a soberania do Senhor Jesus Cristo nisso. Porque aqui o Senhor vai dizendo que ninguém sabe a não ser o Pai. Normalmente, acho que alguns da seita dos Testemunhas de Jeová, mediante esse ponto aqui, eles levantam muito esse ponto para se dizer que Cristo não é Deus. E ele não sabe as coisas que provavelmente poderão acontecer, nem sabe as coisas que futuras, mas só o Pai, nesse contexto mencionando Jeová, é só que sabe. Como nós podemos ajudar essas pessoas nessa passagem? Se a gente pegar essa passagem, o Manuel, ela fala que
ninguém sabe nem o Filho. E se a gente pegar versões mais apuradas, como é a versão do irmão John Nelson Darby, ele não coloca a palavra filho aí. Então, a versão do Darby fala assim, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas o meu Pai apenas. Ou unicamente o meu Pai, né? Conforme o português. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, embora que a gente não consiga e a gente nem possa tentar dividir o Senhor Jesus quanto a Ele ser Deus e, ao mesmo tempo, a Ele ser homem. Ele é um mistério. E nós não podemos tocar nisso. O irmão se lembra de quando Uzá viu a arca, né, estavam levando a arca naquele carro de bois, e a arca, ela balançou e ele foi lá e pôs a mão. Ele morreu na hora. Por que ele morreu? Porque nós não podemos tocar nessa pessoa, né, com a nossa mente intelectual, né, a nossa mente humana, né, porque ele é Deus feito homem, né? Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é um homem perfeito. Né? Então, quanto ele a ser um homem perfeito, ele em sujeição, ele estava plenamente sujeito à vontade de Deus. Mas a pergunta que eu faço, ele sabia? Ele sabia. Eu acho que ele sabia, porque ele chega com relação, não com relação ao arrebatamento, mas com relação a quando chegou o momento de ele ser entregue na cruz, o Senhor Jesus falou assim, Pai, é chegada a hora. João 17, né? Estou falando de João 17. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. Né? Por quê? Porque essa era uma hora que tanto o pai como o filho, eles haviam conversado a respeito dessa hora muito antes de o mundo ser criado. Muito antes de Gênesis 1:1. Eles já haviam conversado nessa hora. Deus, na sua onisciência, sabe todas as coisas, né? E Deus, na sua onisciência, sabia dessa hora. Então, como filho perfeito em submissão, em obediência a Deus, né? E nessa versão, na versão correta desse versículo, não fala que o filho não sabe, mas fala que os anjos não sabem. Por quê? Porque isso foi um assunto que não foi conversado quando os anjos foram criados, mas muito antes disso. Então eu penso, eu vejo dessa forma que o Senhor, ele sabia da hora, aqui está falando da vinda de Cristo, né? Não está falando do arrebatamento, está falando da vinda de Cristo, da aparição de Cristo, que é aqui no final da tribulação. Não sei se ajuda, Manuel, a palavra aqui, o entendimento. Perguntou se ajuda. Sim, ajuda. Ajudou, né? Ajudou nesse contexto. A próxima dúvida pediu para falar um pouco sobre João 16, de 8 a 11. Aqui fala de três coisas, né? O Espírito Santo, no versículo 8, quando ele vier, o Senhor Jesus aqui está falando a respeito do Espírito Santo, né? Que ele fala no versículo 14 também, né? 14, 16, ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre. É interessante que ele fala outro Consolador. O Senhor mesmo, ele era um Consolador. E agora viria o Espírito Santo. E seria Consolador porque o Espírito Santo falaria dele, de Cristo. Né? Mandaria, então, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E depois, no versículo 8, que o irmão falou, quando ele, o outro Consolador vier, né, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala aqui, convencerá o mundo. Convencerá o mundo de três coisas. Né? Primeiro, o pecado. Porque o pecado, ele ia trazer a consciência do pecado. O Espírito Santo, ele faz três coisas. Ele fala para o mundo que há pecado. Que ele convence o mundo do pecado. E além de convencer o mundo do pecado, ele convence o mundo de que há um juízo. Aliás, há uma justiça, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça. Então, há uma justiça. O que é? Há um padrão. Deus tem um padrão. E esse padrão, o que é? Esse padrão é Cristo. Ele é o padrão. Tudo aquilo que estiver abaixo do padrão está aquém do limite mínimo, vamos chamar assim, né? Para que um homem, se pudesse ser justificado na carne, o padrão mínimo de aceitação de Deus era Cristo. Né? Antigamente era a lei, e agora é Cristo que foi manifestado. Deus aumentou o padrão. Cristo era o padrão. Por quê? Porque Deus falou, quando o Senhor Jesus foi batizado, Deus falou assim, eis aí o meu filho em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele era quem era o padrão de Deus. Né? E o juízo, por quê? Porque um dia Deus vai fazer essa comparação. Deus um dia vai comparar o homem com o padrão que ele tem. Então, eu penso que é isso aí. Isso ele está fazendo com relação ao mundo, com as pessoas do mundo. Né? Eu, quando era incrédulo, né, eu tinha a certeza no meu coração que eu seria condenado por Deus. Embora não soubesse muitas coisas, eu não fui criado num lar cristão, enfim, e nem católico, né? Meu pai era católico não praticante, minha mãe era batista não praticante. Então eu não fui nem batizado, nem numa denominação, nem em outra. Né? Então eu tive muito pouco contato com a verdade de Deus. Né? Mas eu sabia que eu ia ser condenado. E uma vez eu comecei a ler a Bíblia para o meu pensamento, né? Saindo, contando a minha história aqui, a gente nunca deve falar de nós mesmos, né? Mas isso é só para... E aí eu comprei uma Bíblia para começar a ler, e aí à medida que eu li, eu vi que eu estava pior do que eu imaginava que eu estava. Né? Então, por quê? Porque o Espírito Santo, ele convence do pecado. E isso também vale para um crente, né? Uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Né? Porque o Espírito Santo, ele tem a obra do Espírito Santo, como a gente viu, no versículo 13, ele fala assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos há de anunciar o que há de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, há um cristão que está andando em juízo próprio, julgando o seu andar, o seu comportamento, enfim,
o Espírito Santo está mostrando para esse crente o quê? Cristo. E nós estamos gozando, né, da pessoa do Senhor. Essa é a comunhão que nós podemos ter com o Pai e o Filho. Agora, se a gente não pratica, né, o julgamento próprio na nossa vida, que é, na verdade, comparar a minha carne com aquilo que está escrito na palavra de Deus e julgar, cortar tudo aquilo que é contrário àquilo que a palavra de Deus está ouvindo, né, está falando, eu vou acabar caindo em algum pecado, né, moral, doutrinal, mau pensamento, e a coisa vai, né, andando. E aí o que acontece? O Espírito Santo vai ter que me convencer do pecado. E vai ter que me lembrar da justiça, do padrão. Né? E vai me lembrar também que Cristo já pagou o juízo que me era devido. Né? E aí o Senhor Jesus, na sua função de sacerdote, né, ele vai, então, restaurar a minha alma para que eu tenha comunhão com ele. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos abrindo sua palavra, estarmos estudando. Pedimos que o Senhor continue nos dando oportunidades como essa e nos esclarecendo todas as dúvidas que possamos ter e que seja da sua vontade que saibamos. Pedimos que em próximas vezes mais irmãos possam participar e nos guiem em tudo, no modo como faremos essas reuniões, que sejam de proveito e edificação para todos. Pedimos essas coisas e te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.